não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. Rubem Alves. Olá, aqui é a Canela Borges falando do Contos de Garagem e esse é o quarto vídeo contando um pouco da nossa aventura até aqui. No episódio anterior eu falei sobre o Contos de Garagem existir porque existe disponibilidade. E num segundo momento eu descobri que para existir Contos de Garagem também eu precisava de colaboração. Como é que foi isso? Depois do primeiro encontro em Itanhaém, eu já estava numa campanha de captação de recursos, um crowdfunding, onde eu mobilizaria algumas pessoas para poder financiar tanto as minhas viagens para Itanhaém, quanto levar contadores de histórias daqui de São Paulo, que é gente que eu admirava, que eu admiro muito, para poder dividir isso lá. Aconteceu que nós não batemos as metas e os valores que nós conseguimos arrecadar custearam minimamente os recursos que a gente já tinha investido inicialmente para colocar a campanha no ar. Tempo, se você está com tempo colocando para poder materializar um projeto, você não tem um emprego fixo e não tem outra atividade para se remunerar, então esse balanço do trabalhar pela colaboração, trabalhar por um desejo para ver alguma coisa acontecendo sem uma base fixa, deixa tudo muito instável e difícil. Este foi o primeiro aprendizado que eu tive. Contos de Garagem, para existir, precisa ter colaboração. E não é uma colaboração direta, né? O que eu digo é, eu sabia que para ele acontecer, nem cogitava a hipótese de cobrar ingresso. Primeiro porque eu sabia que a gente estava desenvolvendo uma coisa que não tinha nome. E outra que ela não era profissional, que não era aquela coisa assim do o artista que se desloca, que estuda, que trabalha e vai apresentar a sua arte. Era essa a minha ideia inicialmente e como tudo deu errado, a gente também aprende muito com os erros. E sem dúvida alguma, começar um projeto colaborativo, com espírito de colaboração, como Contos de Garagem, nesse movimento, sem ter um corpo, sem ter uma ideia, é como se estivesse apresentando um plasma, né? E aí, você compra a minha ideia? Você compra a minha fé? Você compra o meu desejo de ver uma coisa acontecendo? E nem sempre as pessoas entendem. Então, num primeiro momento, eu ouvi algumas coisas de alguns amigos, mas como? O que você está fazendo é tarefa do governo. Isso é o governo que tem que financiar. Por que você está pedindo dinheiro que seja um real? Mas eu não tenho obrigação nenhuma de te dar. Porque isso é coisa do governo. O governo cobra imposto, eu já pago os meus impostos. Por que eu vou ajudar um trabalho como o seu? Ouvi isso de gente que era muito amigo, que era muito próximo, me fez entender que a nossa cabeça ainda funciona muito no produto, né? Muito no consumo ainda. A gente ainda não entendeu que pode financiar atividades que não estejam diretamente ligadas com a compra de algo. E eu também não condeno. Aprendi muito com isso. Talvez esse aprendizado também sirva para outras pessoas que também queiram empreender, fazendo cultura, empreender, co-criando espaços de educação. Preciso gerar valor, né? E enquanto eu não tinha esse corpo de negócio social, então o negócio era fazer com aquilo que tinha. Então
eu percebi que para existir o conto de garagem ele precisava de colaboração. Ou seja, ele não podia depender necessariamente da minha presença física no ambiente. Ele tinha que continuar acontecendo, independentemente do lugar. Itanhaém, Peruíbe, Ceará, Fortaleza, São Paulo. Em qualquer lugar que ele fosse acontecer, ele estaria lá, independentemente da minha presença. Num segundo momento, eu também percebi que, ainda que ele aconteça em algumas cidades, ele não pode ser responsabilidade de uma só pessoa. Porque se ela faz um encontro um dia numa garagem, e aí no segundo dia faz na mesma garagem, e no terceiro dia, então já a responsabilidade do todo ficou sobre uma pessoa só. Isso não é saudável ao longo do tempo. Se existe uma massa uma massa crítica de pessoas que acreditam na proposta, essa massa crítica também precisa entender sobre responsabilidade, sobre aquilo que pode contribuir para que esse negócio que faz tão bem para a gente possa continuar existindo. Então eu lembrei de um episódio da infância. Minha mãe recebia uma santinha da comunidade que ela participava, e essa santinha tinha uma caixinha, e essa caixinha passava uma noite em cada residência naquela região. Se ela se esquecesse de entregar, o vizinho seguinte ia buscar. E todo mundo tinha o dia certo. Então, esse episódio me fez lembrar que me fez pensar que poderia ser criado um ritual. Então, inspirada num livro chamado A Dádiva, eu posso mostrar a capa no próximo vídeo, se uma coisa está me fazendo bem e ela me transformou de alguma forma, então o melhor que eu posso fazer é passar isso adiante para que ela continue existindo. Em outras palavras, a gente criou um kit do garageiro, fizemos o manual do garageiro, colocamos no ar, imprimi algumas cópias, recebi algumas doações de livro, peguei um tapete, e esse tapete eu ocuparia o lugar da santinha. Então esse tapete, junto com a mala de livros, ele sai de uma casa, e o garageiro que oferece abrir o seu espaço no próximo encontro, ele é o guardião desse tapete, desse acervo que fica disponível para aquela família. E no final do encontro, abre-se a mala, estica-se o tapete, as pessoas se sentam e contam as histórias. Acaba o encontro, outro garageiro se responsabiliza pelo kit. Essa é uma maneira de fazer com que todo mundo que estava naquele ambiente se sinta responsável e corresponsável pela manutenção desse projeto. Então, os outros 33% do gráfico, ele é sobre colaboração, ok? No próximo eu vou falar sobre horizontalidade. Até logo.